Histórias, nossas histórias, esse é mais um Storycast. Começo esse podcast de uma forma muito diferente das que vocês estão acostumados. Primeiro, para agradecer os meus patrocinadores, as empresas que acreditaram nesse projeto embrionário. Chica da Silva, melhor bar da cidade, as melhores comidas, as melhores porções você encontra no Chica. Eco Brasil, o centro de reparação automotiva mais completo da cidade. Um abraço para todo mundo da Eco Brasil. E também a Apple Case, que vocês vão ver depois ali, que é o nosso patrocinador também, que acreditou nesse projeto. A empresa ideal para você trocar o seu iPhone. Mas agora eu preciso apresentar minha convidada. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Eu não vou te chamar de doutora, né? Não precisa, né? Não precisa. A Jéssica não gosta de ser chamada de doutora. Não, é Jéssica. Por que não? É chatão? É, não chatão. Sei lá, eu gosto de Jéssica, é mais íntimo. Prefiro assim, né? Então tá bom. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo também. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui. O Storycast é um podcast completamente voltado a contar boas histórias. E eu sei que você tem muitas histórias para contar, né? Espero que sim. Espero que sim. Não, mas tem muitas, né? Tem muitas. Primeiro, eu queria... sempre quando eu tenho um convidado nessa cadeira, eu pergunto para ele: o que te leva a fazer o que você faz hoje? O que te fez chegar onde você chegou? Na odontologia, principalmente. O que despertou essa paixão no seu coração por essa profissão tão linda? Bom, na verdade, é uma história meio doida. Eu nunca pensei na odontologia, né? Eu trabalhava com os meus pais, eles têm uma empresa, então sempre, desde 15, 16 anos, eu acabava trabalhando lá, né? Então eu me via seguindo com eles, seguindo a empresa familiar. E aí acabei, minha irmã foi para a faculdade e minha mãe falou: faz alguma faculdade, você precisa ir, né? E ter uma garantia, pensando no futuro. E abri a página da faculdade e falei: esse curso eu não faria, esse curso também não faria, e me deparei com odontologia. E já tinha feito 1 ano e meio de direito antes. Então, isso assim, eu não sabia? Como assim? Fiz 1 ano e meio de direito, não me identificava e já queria parar no primeiro semestre. E minha mãe: não, como assim continua. Você não gostou da faculdade de direito? Não, Você sabia que eu fiz direito, né? Não sabia. Tudo não, bem. Tem que gostar. Direito, você tem que gostar. E eu já queria parar no primeiro semestre. Não, continua, vai ficar mais legal. Eu fui continuando, fiz 1 ano e meio. Eu falei: não é pra mim. Não é isso que eu quero. Aí parei, continuei na empresa dos meus pais. E mãe falou: faz uma faculdade, né? E aí abri a página da faculdade, minha irmã já ia também. E falei: vou fazer odontologia, seja o que Deus quiser. Então foi assim, cara a tapa. E cheguei na faculdade, as pessoas falavam: nossa, eu amo pério, eu gosto de dentística, eu gosto de endo. Eu falei: gente, o que essas pessoas estão falando? Eu nem sabia o nome das especialidades, eu nem sabia o que era aquilo. Então foi bem assim, caí de paraquedas, né? E comecei, me apaixonei. Eu falo: não, era uma coisa que era para ser mesmo, era de Deus, porque não foi planejado em nenhum momento. E você hoje... era uma aluna nota 7, 8? Não, eu não era 10, mas também não era 7, né? Uns 8 ali. 8? 8 não, melhor que tá eu. bom. Melhor que eu. Já pegou exame? Já, né? Eu peguei todos, se imaginar. Não, um ou outro acaba acontecendo. Mas eu me apaixonei pela odontologia, super me identifiquei. Hoje eu falo: não poderia ter feito outra coisa. Que ano você se formou? Em 2018. Legal. E na sua infância, você teve algum contato com essa profissão? Nada. Então não é um negócio que você já cresceu querendo fazer? Não, nunca... Na verdade, eu nunca parei para pensar no que eu faria ou não, porque como tinha, né, essa porta já aberta dos meus pais, era um caminho que era seguro e a gente pensava em continuar, eu e os meus irmãos, né? Mas a vida foi mudando e levando para outros caminhos. E no fim é isso. Você acredita que hoje você vive o seu propósito? Com certeza. Você se encontrou nessa profissão? Muito. E depois da especialidade, né, da odontologia hospitalar, falei: é isso que eu quero fazer. Eu queria chegar lá antes, mas tudo bem, você já falou. A Jéssica, pra quem não sabe, a Jéssica é dentista, especialista
em odontologia hospitalar, certo? Isso. Não vou falar os outros cursos porque é muita coisa, eu não vou dar conta bastante. aqui. Mas agora você está fazendo mais uma especialização. O que seria essa especialização? É odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? Então, para atender todos os tipos de pacientes que realmente carecem de uma atenção diferenciada. Seja ela sistêmica, por exemplo, uma gestante, um paciente que tem alguma doença cardíaca, um renal crônico, um paciente que está fazendo tratamento oncológico, até os pacientes neurológicos, né? Que entra síndrome de Down, autismo, pacientes com deficiência intelectual, síndromes raras. Então, a gente abrange todos esses tipos de atendimento nessa especialidade. E teve alguma história que, assim, fez você olhar para essas pessoas com um olhar especial, você escolher fazer isso hoje? Então, na pós, né, na habilitação em odontologia hospitalar, nós atendíamos muitos pacientes oncológicos, né? O nosso foco lá era esse. Então, eu me apaixonei por esses pacientes, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru. A gente tem aquela noção de dente, de boca. Você não vê a pessoa, o indivíduo, como um indivíduo. Você está focado ali na boca. É aquilo, é a cavidade oral. Os elementos? Você vê lá os dentes e aquilo. E você realmente sai da faculdade sem um preparo, né? Então, quando eu fui para odontologia hospitalar, que tive aulas com vários médicos, vários profissionais de outras áreas, eu falei, não, realmente, eu faço parte de algo muito maior. Não é só o dente. Nós não pegamos o dente, tiramos da boca, tratamos e voltamos ele. Não, a gente está cuidando de um órgão, porque o dente é um órgão que está interligado com todo o resto, com todo o corpo. Então, é muito além do que aquela odontologia básica de é só dente. Restauração. De restauração, limpezinha e clareamento. É muito além. Então, na odontologia hospitalar, eu falei, se eu não tivesse feito odonto, eu faria medicina, porque eu realmente quero cuidar das pessoas. Então, eu falei, é isso que eu quero. Então, eu me apaixonei. Então, atender esses pacientes oncológicos que estavam no momento de fragilidade, que precisavam de um cuidado especial, uma atenção, e ver a gratidão deles por você cuidar e você melhorar a qualidade de vida deles de alguma forma, eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero ser só mais uma dentista de consultório que fica na limpezinha, no clareamento, na restauração. Eu quero além, eu quero algo a mais. Porque isso não me satisfazia. Eu não me sentia realizada profissionalmente. Eu sentia que faltava algo mais, né? Fui para a área da harmonização, faço, mas o paciente especial, assim, me encantou. Eu falo, não, me atraiu para isso e eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então, ver aquela pessoa necessitando de um cuidado, de uma atenção e você ajudar, isso para mim não tem preço, não se compara. Então eu falo, não, eu realmente me encontrei. E foi por isso que eu decidi ir para os pacientes especiais. Você nasceu para isso? Com certeza. O que eles são para você hoje? Vamos lá, vamos facilitar essa pergunta. Quando você atende um paciente com essa necessidade especial, que até então, me desculpa pela minha ignorância, até antes de conhecer você e a Lud, que vai estar aqui semana que vem, eu não tinha ouvido falar sobre cuidados para pacientes específicos, né? Uhum. Que é a proposta da sua clínica, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E eu, assim, me apaixonei por isso, porque em saber que essas pessoas realmente são olhadas, sabe? Sim. Elas são... tem pessoas que se preocupam com elas. Então, vamos facilitar a pergunta aqui. O que representa para você? Você atender uma pessoa que talvez ela não consiga te oferecer um muito obrigado, mas um gesto dela, um olhar dela, talvez pague isso muito mais. E como é atender esses pacientes? Vai muito além do obrigada ou do valor, porque você me conhece, eu sou muito coração. E é muito gratificante. É muito, muito gratificante. Coração, né? Sou Acho chorona. Que até mais que coração. Muito chorona, muito emotiva. Eu falo que se eu pudesse, eu atenderia, assim, o tempo todo dia, sem horário para parar, porque realmente isso me encanta, me apaixona.
para mim é muito gratificante. Então, como você falou, que às vezes as pessoas não ouviram falar sobre isso, né? O clínico geral, ele pode atender esse paciente, mas a questão é, ele está preparado para isso? Ele se sente preparado para isso? Porque a grande maioria dos dentistas não se sentem. Eu saí da faculdade e falei, eu jamais vou pegar esse tipo de paciente. Eu não vou pegar um renal crônico. Eu não vou pegar um transplantado, uma pessoa que acabou de ter um AVC ou que acabou de ter um infarto. Então, assim, nós não saímos preparados da faculdade. Então, a maioria não se sente preparado, então acaba não atendendo, né? Então, hoje no Brasil, são cerca de 890 especialistas só na área. Isso de todos... Para 200 milhões de pessoas. Sim, de todos os especialistas, isso representa 0,6% aproximadamente de especialistas nessa área. E nós somos milhões de pessoas que precisam de uma atenção especial. Então, esses pacientes, eles acabam não tendo atenção, eles não encontram pessoas que os atendam da forma adequada que eles precisariam. A gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com o tipo de anestésico que a gente vai usar, né? Com o momento do dia, quais são os medicamentos que ele toma, vai ter alguma interação medicamentosa com esse anestésico, é melhor atender de manhã ou melhor atender à tarde? É um paciente renal, ele fez hemodiálise hoje, eu posso atender no mesmo dia? Não, tem que atender no dia seguinte. Então, assim, é muita coisa, é muito além do que só um sentar na cadeira, abre a boca, vou fazer e pronto, né? Então, assim, eu falei, eu quero fazer algo a mais. Eu não quero que minha vida seja só isso, seja só essa cadeira, esse consultorinho fechado. Eu quero abrir minha cabeça. E até porque, Jair, não são só esses pacientes que acabam sendo negligenciados, vamos dizer assim, né, por não ter um atendimento. As famílias por trás. É uma coisa que eu e a Lud, a gente conversa muito, que a gente sempre quer trazer isso para a clínica. Esses pacientes, muitas vezes eles são vistos pelos médicos, tem, né, um acompanhamento psicológico com TO, mas e as famílias? E essas mães, por exemplo, elas são vistas? Essa mãe que não tem tempo de fazer uma unha, de ter um momento de sentar e assistir uma televisão, algum programa que ela gosta, de elas cuidar. Vivem para eles. Elas vivem para esses eles. Pacientes. Então, a nossa ideia é, inclusive, isso. Eu falei, a gente olhar não só para eles, que realmente precisam desse cuidado, mas olhar por aqueles que estão por trás deles. Então, assim, eu falo que hoje eu realmente acredito que eu estou vivendo o meu propósito, que é esse. Eu sou apaixonada por essa área, não me vejo fazendo outra coisa. Amo a área hospitalar, justamente porque eu estou lidando com esses pacientes, né? E é muito gratificante. Uma mãe estar no seu consultório e encher o olho de lágrima e falar, meu Deus, onde você estava por todos esses anos? Onde você estava? Porque minha filha precisou ser tratada num centro cirúrgico, porque o meu filho era amarrado com contenção na cadeira, e eu sei que é para o bem dele, mas aquilo, para mim, como mãe, é difícil. Eu não quero que ele passe por isso, porque traumatizou. Então, assim, você vê aquela mãe com o olho cheio de lágrima, aquela criança te abraçando, aquela criança especial te abraçando, não tem preço, não tem preço. Assim, em qualquer outra área que eu já tenha atendido, não traz esse amor, essa paixão como nessa área. Deixa eu dar uma respirada fundo aqui. Mas, pensando nisso, você nasceu a ideia da Recupero. Isso. O que eu queria te perguntar. Você criar um produto, uma empresa que ainda não se tem nada parecido, é um desafio. Sim. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. E eu vejo vocês hoje desbravando um mercado, eu chamo de mercado por coerência, mas não é um mercado, né? Eu chamo isso de mercado para vocês se identificar melhor. Mas, enfim, você tem hoje um campo muito grande dessas pessoas. Então, você precisa chegar nessas pessoas. Quantas pessoas que não sabem o que vocês geram ali, né? Enfim, Jéssica, minha pergunta para você é, como que nasceu toda essa ideia? Então, eu conheci a Lud num momento super aleatório, num aniversário, e ela me perguntou o que eu fazia, né, qual era a minha área, e eu falei da odontologia hospitalar, e como ela trabalha no hospital há muitos anos, ela falou, Jéssica,
eu tenho um projeto, né, de incluir mais pessoas no hospital e você seria a pessoa perfeita, você tem um currículo para isso. E a gente conversou ali naquele dia e acabou o assunto. E quase um ano depois, ela entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em cobrir as férias dela no hospital. E eu falei, na hora eu nem pensei. Eu falei, é o que eu sempre quis, né? E achei, depois de 3 anos que eu já tinha feito a minha pós, eu falei, não vai virar nada, porque no interior é mais difícil, né? A odontologia hospitalar. Eu realmente achei que não tinha ia... se conformado já tinha me conformado, né? Não que tinha sido em vão, porque isso, conhecimento nunca é demais, né? Isso me acrescentou muito pro atendimento no consultório, no atendimento ambulatorial. Mas aí, cobri as férias dela e quando ela retornou, a gente ainda trabalhando juntas, conversando, e eu comentei com ela, falei, Lud, eu tenho uma ideia de ter um lugar, um centro multidisciplinar mesmo, que a gente consiga atender o paciente especial na sua amplitude mesmo, né? Então, não só o dentista, mas ter um médico, ter um psicólogo. E ela deu risada e falou assim, Jé, há muitos anos eu quero isso. E eu não encontrava uma pessoa que quisesse o mesmo. E ela falou, vamos montar alguma coisa? Vamos entrar de sócio? Eu falei, vamos. Mas a gente até brinca, porque eu falei, vamos, mas como assim? Como amigas que chamam, vamos sair, você fala, vamos, mas nem vai virar nada, eu nem vou, depois eu invento uma desculpa. Eu não achei que fosse, você sabe bem, eu não achei que isso realmente fosse acontecer. Tipo, sentamos ali, conversamos um pouquinho e vamos montar um negócio? Não achei que fosse virar. E aí, aos pouquinhos, foram surgindo oportunidades de eu ouvir uma conversa num lugar, de lugares disponíveis, e eu mandar foto para ela, mandar mensagem, e a gente falava, vamos, bora. E foi assim, muito inesperado. Tanto que quando eu paro para pensar, eu falo, gente, que doideira. Foi muito sem pensar, muito sem calcular. Eu simplesmente peguei e falei, vamos. Então foi uma coisa, um impulso, assim, um impulso que, graças a Deus, eu falo, veio dele, porque se eu fosse pensar, talvez eu não teria entrado nessa. E nem ela, porque como você falou, é algo incerto, né? É um mercado ainda, uma área... Você lembra a cara que eu fiz quando você me contou, né? Sim. Tipo assim, aquela cara de, pô, vai dar muito certo. Porque realmente não tinha, né? Não tem. Mas assim, para as pessoas que estão de fora, quando a gente fala, né? Todo mundo fala, nossa, vai dar muito certo. Mas pra gente que vai dar a cara a tapa, dá um medo. Dá, óbvio, né? acho que dá. Como qualquer negócio. Mas a gente conversou muito e eu falei, se eu nunca tentar, eu não vou saber. E ela falou, Jé, sozinha eu também não ia. Então juntou as duas com medo e falou, vamos com medo mesmo. E aí surgiu a Recupero e hoje a gente está aí lutando e buscando, correndo atrás para que realmente seja um sucesso, porque a gente realmente, não, como eu te falei, Jair, não é pelo dinheiro, não é por ser conhecida ou fama nem nada. É muito além disso. São os pacientes. O que eu penso é neles. Tudo que você coloca coração e tudo que você coloca sentimento, não tem como dar errado. Amém. Eu sempre te falei isso, Sim. né? E é isso que vocês estão vivendo hoje. Mas enfim, eu falei um pouco da doutora Jéssica, eu falei um pouco da clínica, mas agora eu quero falar da Jéssica, tá? Tá. Recentemente, você teve uma mudança na sua vida, que isso é nítido. Quando a gente entra no teu Instagram e a gente vê que você realmente foi encontrada por alguém. Como que isso aconteceu? Porque aqui no Storycast a gente preza muito também pela fé. Como que foi a tua experiência com a sua fé? Bom, eu sempre frequentei a igreja, sempre me considerei alguém de muita fé. Então, eu comecei a frequentar a igreja evangélica com 14 anos, mais ou menos, e me encontrei. E eu falei, nossa, é isso. Eu senti aquela paixão, falei, esse é o meu lugar. Só que, assim, ia na igreja, mas vivia minha vida também. Então, assim, tinha minha fé, que para mim era muito, eu falava, nossa, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas, assim, não vivia aquilo de uma forma plena, não praticava aquilo de uma forma plena, né? Mas eu ia, frequentava, sempre orei muito, sempre conversei muito com Deus. Mas há um ano mais ou menos, né, eu tive
mais uma decepção, que a gente tem muitas decepções ao longo da vida. Na vida. Né? E naquele momento eu senti, realmente eu falo que a palavra é desespero. Porque naquele momento eu entendi que eu sempre depositei a minha felicidade no outro. O outro era responsável por me fazer feliz. Eu só seria feliz se eu estivesse com alguém. Então, quando a gente deposita a nossa felicidade em algo ou em alguém, a gente vai se decepcionar. Porque as pessoas são falhas. Então, assim, eu entendi que eu precisava recorrer a alguém que não ia mais me decepcionar, porque eu não queria mais aquilo. Então, assim, eu senti algo, realmente um buraco, assim, um vazio, que eu falei, meu Deus, só Deus vai preencher. E aí eu me apeguei muito com Deus e falei, eu não quero mais continuar do jeito que eu tô. Eu não quero mais ficar em cima do muro. Eu não quero mais estar na igreja e achar que eu tenho essa fé tão grande, mas eu também não ter. Porque eu sempre eu tinha medo. Eu falava assim, nossa, eu não me vejo além desse lugarzinho que eu tô. Eu não consigo enxergar um futuro diferente do que eu estou vivendo hoje. Então, assim, eu não conseguia confiar. Então, isso para mim, hoje eu sei que não é fé. Né? Porque fé é a gente realmente confiar e descansar. E eu não tinha isso. Eu sentia muito medo. Às vezes, se uma porta se fechava, se eu não conseguia alguma oportunidade, eu ficava irritada, eu ficava frustrada, eu só queria ficar dentro do meu quarto e chorava. Quantas vezes eu chorei sozinha? Então, assim, hoje eu entendo que isso não era fé. Mas a partir do momento em que eu realmente entendi que a minha felicidade tinha que ser depositada em Deus, tudo mudou. Então, assim, o meu momento de conversão, vamos assim dizer, eu fui num evento do David Leonardo, em Barretos, né, na festa do peão. Uma segunda-feira. E eu sentei naquela arquibancada e já comecei a chorar, antes de começar. E eu sentei lá e eu falei assim, Deus, me transforma hoje. Eu quero hoje sair daqui diferente. Eu não quero mais continuar do mesmo jeito. E eu não consigo te explicar o que aconteceu naquele lugar. Eu não sei se as pessoas puderam sentir o que eu senti, mas assim, foi transformador. Foi transformador. E até no fim ele pergunta, agora eu quero saber quem aqui aceita Jesus como seu único salvador. E eu levantei a minha mão e ali eu não tive dúvidas. Eu não ia voltar atrás. E daquele dia, não voltei mais atrás. E eu só comecei a me apegar com Deus, a conversar muito e orar. E você sabe, não preciso nem te falar, eu sou apaixonada. Hoje eu sou tão feliz que a gente já conversou muito sobre isso. Eu não consigo entender como eu sentia felicidade em outras coisas. Como eu podia achar... Tudo certo. Como eu poderia imaginar que eu estar numa festa ou com certas pessoas e aquilo ia me trazer tanta felicidade como a que eu tenho hoje. Então, hoje faz sentido. Tanto que eu até postei no meu Instagram, né, como você falou, hoje eu sei o que é ser feliz. Hoje tem sentido para mim. Então, o que eu vivia antes, nossa. Tanto que eu não consigo imaginar uma vida sem Deus hoje. Eu não consigo me imaginar mais. E eu vou tentar não chorar. Sinta-se à vontade para chorar. Porque realmente, eu não sei quem eu sou sem Ele. Eu não sei... Eu não tenho nem palavras, porque realmente Deus é tudo a minha vida. Então eu sei que eu precisei de várias decepções ao longo do caminho, vários sentimentos ruins, para entender que o vazio que nós buscamos nas coisas e nas pessoas, como eu e você, a gente sempre fala, né? Só Deus pode preencher. Então hoje eu sei, não é em festa, não é em bebida, não é em relacionamento, nada. É um vazio que só Deus preenche. E se as pessoas conseguissem sentir assim, o que eu sinto, metade do que eu sinto, elas conseguiriam entender que, gente, nada vale a pena.
Não vale a pena uma vida longe de Deus. Porque Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Sou suspeito para opinar, né? Mas, assim, pegando um gancho na tua fala, o Nicolas, que está aqui, me conheceu há um tempo atrás, a gente se conheceu, inclusive, na igreja. Eu sempre falei, mesmo no tempo que eu estive fora, né, que o meu momento de maior felicidade na vida, mesmo diante de faltas que eu tinha, faltas de algumas coisas, no que diz respeito a amizades, falta muitas vezes, naquela época eu não tinha o que eu tenho hoje, eu não era quem eu era hoje, mas ainda assim eu encontrava mais felicidade naquela época do que hoje. Porque não estão nas coisas. Porque não estão nas coisas. Obviamente, exatamente é isso. E quando eu percebi isso, que realmente não dava para trilhar um caminho, né? Eu respeito a crença e o caminho de cada um, mas a minha verdade é essa, entende? Eu também busquei felicidades em coisas que, tipo, há 2 anos atrás eu achava absurdo. Eu busquei essa felicidade, né? Até o dia que eu falei, não, chega dessa vida. Eu falava para as meninas aqui no trabalho, a Isa tá aqui, eu falei, mano, não quero mais isso para minha vida. Eu sei o meu lugar. Então, quando você realmente tem uma fé que ela é firmada em Deus, e você pode até se desgarrar do caminho por um tempo, mas uma hora você vai voltar. Ele te atrai. E é isso que aconteceu com você, né? A gente se conheceu por causa disso, praticamente. Bem aleatório. Bem aleatório. Mas muitas lições de moral, né? Até hoje. Até hoje, mas tudo bem. Mas a gente falou de fé. E já que a gente está falando de fé, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, o que representa para você essa experiência que você teve com a fé, com Deus? O que era a Jéssica antes e o que é a Jéssica agora, depois de conhecer esse caminho? Se você perguntar para qualquer pessoa sobre quem eu era antes, todo mundo vai falar estressada, irritada. Eu era muito irritada. Ainda sou um pouquinho, você sabe disso, né? Mas assim, 1/3 do que eu era, tá? Imagina, posso opinar? Imagina piorado. Não vou opinar, mentira. Fica quieto, então. Era assim. Mas não é, não. Eu era muito, muito nervosa, muito irritada. As coisas tinham que ser do meu jeito, e se não... Para de rir. Não, tô dando risada pela sua expressão, mas tudo bem. E se não saísse daquilo que eu esperava, se fosse diferente daquilo que eu esperava, nossa, eu já ficava muito estressada. Eu já falava mais alto, eu só reclamava, eu chegava a chorar de raiva. E eu era uma pessoa muito negativa. Até um amigo meu falou, Jéssica, você precisa parar de ser tão negativa. Porque eu era assim, eu nem vou começar porque vai dar errado. Então, eu começava algo e nunca conseguia até o fim. Porque eu falava assim, já vou parar. Não vai dar certo mesmo. Por que eu vou continuar? Por que eu vou perder tempo? Então, eu não dava continuidade em nada. Porque eu já imaginava que aquilo ia dar errado. Então, eu era muito negativa. E hoje, eu sou uma pessoa assim, eu posso estar passando perrengue, eu posso estar com uma dificuldade na minha frente, eu posso estar passando por um problema, que eu falo, vai dar certo. Verdade. E eu sempre te falo isso. Pode estar acontecendo o que for. Hoje, eu consigo descansar, porque eu sei que vai dar certo. Então, hoje, eu não quero mais o controle para mim, como eu queria antes, porque eu queria ter o controle das coisas. Eu queria que elas saíssem da forma como eu gostaria que saíssem. E hoje eu entreguei para Deus. Então, hoje, o controle da minha vida, de quem eu sou, das coisas que eu faço, são dele. Então, por isso que eu descanso, porque eu sei que vai acontecer. E se não acontecer, amém, é um livramento. Então, hoje, eu sou muito grata pelos nãos, pelas portas que se fecharam, pelas oportunidades que não aconteceram, pelas pessoas que saíram da minha vida, porque eu sei que Deus viu muito além do que eu vi, ouviu muito além do que eu ouvi. E Ele sabe das isso é coisas. pesado. Isso é pesado. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, quando Deus tirar alguém da sua vida,
Sim. Fica tranquilo. Ele ouve conversas que você não ouve. E ele ouve orações que você também não ouve. É exatamente isso. Então esse é o propósito. Às vezes a gente se questiona. Nossa, por que essa pessoa fez isso? Eu mesma me questionei. Como que uma pessoa pode fazer isso comigo? Ou como que eu estudo, eu me dedico, como que eu estou no mesmo lugar há tanto tempo? E eu me cobrava muito com isso. Era uma cobrança minha. E é uma coisa que eu sempre falo para você. A autocobrança é muito pior que a cobrança do outro. O auto-perdão é mais difícil do que a gente perdoar o outro. Então, eu entendi que eu só precisava confiar. Então, eu entreguei todo o meu controle para Deus. Então, hoje a minha oração é: Deus, faz a tua vontade. E se não for para ser, amém. Porque eu sei que coisas melhores vão vir. Então, às vezes a gente acha que porque algo não deu certo, não era para ser, e eu vou me lamentar porque eu queria muito. Tá, você queria, mas era o que Deus queria para você? Às vezes a gente é egoísta realmente, né? Porque Thiago Brunet fala isso, que tem pessoas que entram na nossa vida por um ciclo. A hora que ela cumprir o propósito dela na nossa vida, Deus vai tirar ela de perto. Sim. E é assim que a vida funciona, são ciclos. E é como eu já li, algumas pessoas não merecem a sua mudança. Não. Então, eu entendo que muitas pessoas se afastaram, muitas vão se afastar. E tudo bem, eu quero que fiquem aquele que é para ficar, aquele que vive o mesmo que eu, que entenda o que eu estou vivendo e respeite o meu momento. Porque nós somos julgados, você sabe disso. Exato. E tem muito julgamento. Muito. As pessoas não entendem a fé alheia e querem opinar onde não foram chamados para opinar. Se eu não quero ir em tal lugar, é porque eu não quero. Não é você porque não vai eu não se posso. sentir bem nesse Não lugar. é porque eu não posso, é porque eu não quero. E ponto. E é como minha avó diz, ela fala: Jéssica, nós que já somos velhos, ninguém dá bola mais se a gente fala de Deus. Agora, vocês que são jovens, é diferente, né? Então, é por isso que eu sempre falo disso e posto o tempo todo sobre isso, porque é aquela coisa, né? O que você vive. A nossa boca fala aquilo que o coração tá cheio. É a sua verdade. Isso pra mim é tudo que eu tenho pra falar. Gente, eu ainda vai acontecer um acidente. Não tem problema. Depois o Nicolas vai fazer o trabalho dele nesses vídeos aí. Nicolas, é com você. Ele vai cortar essa parte que o microfone deu ruim. As duas partes. Vou te mandar. Jéssica, o nosso papo tá chegando pro final. Mas antes eu tenho algumas perguntas que são muito temidas aqui, né? Será que você vai sair bem? Eu acho que sim. Isso aí tá tenso. Mas enfim, um sonho. Com certeza que as pessoas sejam tocadas através da minha vida. Que elas vejam a minha transformação, a minha mudança, o que Deus fez comigo e que também é possível com elas, né? Então eu recebo, inclusive, várias mensagens eu recebi no Instagram de pessoas que falam: nossa, eu me senti realmente tocado por isso, eu me emociono, eu choro vendo seus vídeos, porque é o que eu tenho, assim, o meu intuito é isso, é fazer com que as pessoas vejam, através da minha vida, né, como Deus é capaz de realmente transformar uma pessoa. Caraca, muito bom isso. Uma frase. O impossível é para quem não crê que pela fé tudo é capaz. Caraca, preparado, hein? Uma música. Eu tenho você. Nossa, aí você me arrepia. Essa música é sensacional. Enfim, esse foi o nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Você foi muito bem, tá? Meu Deus, estava tensa, com medo. Enfim, eu espero que essa conversa chegue aonde ela precisa chegar. Amém, né? sim. Adorei conhecer a tua história, partes dela que eu não conhecia. E eu te espero para uma próxima conversa. Quem sabe pra gente falar um pouquinho mais da sua carreira, da sua vida, das suas experiências. E é muito bom ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. A gente se vê. Até a próxima.